Mas quando a gente traz à memória aquilo que Jesus fez por nós, isso fortalece a nossa fé. Isso faz a gente se sentir valorizado. Saber que alguém morreu por mim e não mediu esforços para entregar a sua vida e não desistiu, porque você já pensou, Jesus podia ter desistido daquela cruz. Jesus podia não ter ido lá, mas ele escolheu amar a mim e a você e não desistiu. Então você não é qualquer coisa. Você não é tão pequeno quanto às vezes você acha ser. Ninguém dá a sua vida por quem não tem valor. E eu creio no coração do Pai que quando Ele olha para nós como igreja, e já é o que eu vou ministrar para vocês, na sequência ao que foi falado no domingo anterior, o nosso Pai, Ele quer ver uma igreja forte. Uma igreja forte que desbrava. E quando eu falo igreja, eu não falo instituição, eu falo pessoas. Deus quer ver filhos fortes, que representam uma igreja forte. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos que o Senhor está aqui para falar conosco nesse momento. Sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor quer ministrar o nosso coração. E nós estamos aqui porque fomos amados primeiro pelo Senhor. Revela para nós a Tua palavra nesse instante e nos mostra, Pai, como ser fortes e representar o Senhor, representar o Seu reino e fazer diferença onde quer que nós estejamos. Muito obrigado porque nós nunca estamos sozinhos. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito está conosco o tempo inteiro. Então nós temos a Tua presença e nos ensina a desfrutar dela. E nesse momento eu te peço, Espírito Santo, fale conosco, nos ensine a Tua palavra, nos revele a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em 1 Pedro 4:10, foi o texto que nós lemos na semana passada, onde foi ministrado sobre uma igreja forte, é uma igreja que serve uns aos outros. Uma igreja forte é uma igreja que serve. E está assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Agora abra Mateus 16, no verso 18. Uma palavra de Jesus aos discípulos, extensiva a nós, também diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler novamente. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra era essa? Não era Pedro. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja é a verdade de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, ela é forte quando ela entende que Jesus é o Cristo, o enviado, o ungido, o Filho do Deus vivo. E nós falamos aqui que uma igreja forte é uma igreja que serve. Mas serve o quê? Vou puxar a sua memória o que você ouviu no domingo passado para ver se está meditando no que foi falado. Que serve o quê? O que uma igreja serve? Eu disse para vocês que nem sempre servir é estar aqui na frente, é estar no altar de uma igreja. O serviço, ele tem que ser feito onde você está. E o que se coloca numa bandeja para servir? O que você tem de melhor. E Pedro disse que nós devemos servir como bons despenseiros a multiforme
multiforme graça de Deus. Os inúmeros favores que Deus tem. As coisas que Deus quer dar às pessoas, que elas não conseguem ter acesso sozinhas, se não tiver um Filho de Deus que dê isso a elas. Daí a importância e a necessidade, melhor dizendo, de você se sentir útil e importante no reino. Porque você vai servir as pessoas com o que Deus tem. Jesus, quando ele estava aqui, ele servia as pessoas com a palavra, porque ele tinha a palavra no coração. Jesus servia as pessoas com cura, porque ele estava ungido pelo Espírito Santo para curar. Jesus oferecia uma libertação, porque ele entendia que ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. E nós fomos convocados a distribuir. Dispenseiro é aquele que distribui a multiforme, as várias formas do favor de Deus para as outras pessoas. E por que existe uma multiforme graça? Porque existe uma multiforme necessidade. Então, Jesus ele ia de encontro à necessidade das pessoas e dava a graça de Deus para as pessoas, o favor de Deus para as pessoas que elas não mereciam. Mas não porque ele era um homem natural, porque ele era um homem ungido pelo Espírito Santo. E nós vimos aqui, na semana passada, que a unção que estava em Jesus, onde descobrimos isso? 1 João 2,20, é a mesma unção que está na minha vida e na sua vida. Por que nós podemos dizer isso? Porque ele diz, vós tendes a unção, você tem a unção do Santo, a unção de Jesus. E essa unção é o próprio Espírito Santo. E a Bíblia, queridos, ela é tão simples de ser entendida, que quando você fala em unção, você pode colocar igual Espírito Santo. Quando você fala em poder, você pode colocar igual ao Espírito Santo. Ele é tudo. Por isso é que a gente trabalha com vocês, explica, relacione com o Espírito Santo. Porque sem ele não tem vida cristã. Sem o Espírito Santo, Jesus Cristo não faria milagres, porque ele disse que foi ungido pelo Espírito Santo para fazer, para curar, para libertar. Então, como que eu recebo essa unção? E eu quero explicar para vocês que eu ministrei domingo passado, e isso que eu estou acrescentando aqui foi algo que o próprio Espírito me direcionou, porque às vezes a gente fala assim, você tem unção, você tem poder, às vezes você não sabe como isso funciona e não sabe como recebe. E prova disso é que se eu perguntar a você, como que você recebe a unção? Se eu perguntar para você, essa unção cresce? O que você tem que fazer? É assim, o que eu tenho que fazer para a minha unção crescer? Ou você ora pedindo, Senhor, me dá mais unção. Olha, se você entender que a unção é o Espírito Santo, não tem como ela crescer e nem diminuir. Você recebeu a unção, a mesma que estava em Jesus, no momento da sua conversão, porque você passou a ser templo do Espírito Santo. Então, não ore pedindo, Senhor, renova a minha unção, porque o Espírito Santo não precisa ser renovado. Senhor, aumenta a minha unção. A unção não precisa ser aumentada, ela precisa ser usufruída. Desde que você entenda que você tem a unção e que ela é o Espírito Santo que habita em você. E aí fica aquela questão, queridos, de você pensar assim, o Espírito Santo sai, ele volta, a unção para de funcionar, não para de funcionar? Não. A unção, 1 João 2,27, diz que ela permanece em você. E ela te ensina. Se ela permanece, quer dizer que ela não fica saindo. Sabe o que acontece quando não flui? É porque você não crê. É porque você não está acreditando nisso. É porque você talvez não foi ensinado nisso.
O Jota contou uma experiência aqui que ele conversou com uma pessoa. O que você acha que fluiu dele? A unção fluiu dele para trazer um conforto para uma pessoa que estava necessitada. Ele nem percebeu que a multiforme graça de Deus fluiu dele para uma pessoa. Mas a pessoa voltou e falou com ele. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Mas a unção que está em nós, ela é poderosa. Na verdade, o que é uma unção? É a capacidade sobrenatural de você realizar algo que naturalmente você nunca seria capaz de fazer. Só que muitas vezes a gente quer ver resultados, e resultados é na contabilidade do Espírito Santo, não é na nossa. Nós precisamos ter consciência de que somos ungidos. E eu quero dizer para você, queridos, que essa unção que eu estou falando aqui, como o Espírito Santo, é o mesmo que um pastor tem, que um missionário tem, que um presbítero tem, que um evangelista tem, que um novo convertido tem. É a mesma unção. Só que ele vai capacitar as pessoas de acordo com o que ele quer, com a habilidade que ele quiser, para poder a pessoa funcionar como um corpo. A minha perna não faz a função do meu braço. Entende? Então a unção, ela vai distribuir, ela vai ser distribuída, ela vai ser operada de acordo com a necessidade. Mas é um poder que você não tem controle sobre ele, que flui de você sem você nem saber que está fluindo. E sabe por que a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo, que está fluindo da gente? Porque se a gente souber, queridos, a gente vai e desce. Aí eu falei, a pessoa melhorou. Eu fiz isso. Aí a glória não fica para Jesus e para o Espírito Santo, acaba vindo, a gente traz para a gente. E o Evangelho não tem nada a ver comigo e com você, o Evangelho tem a ver com Jesus. O Evangelho é Jesus se manifestando. O Evangelho é o Espírito Santo operando através de nós e em nós de uma forma sobrenatural que dá um resultado no natural. Mas eu e você não temos que dar conta disso a nível pessoal. Tributar toda a honra, toda a glória deve ser para Jesus. Só que é a unção, o Espírito Santo, ele requer de nós uma atitude. Ele requer de nós uma permissão para ele agir. Então, enquanto você está relacionando com essa unção, relacionando com o Espírito Santo, essa multiforme graça de Deus, ela vai operar em você e através de você, muitas vezes sem nem que você perceba. Mas ela requer uma atitude nossa. Então, se você crê que você tem o Espírito Santo, você tem que crer que você tem a unção dentro de você. Então, aprende a guardar o que você está ouvindo. Se você tem a certeza que você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que ter certeza que tem a unção dentro de você. E essa unção é uma capacitação sobrenatural para você fazer o que você jamais conseguiria fazer naturalmente. Olha como que às vezes a gente não tem muita consciência dessa unção que nós temos. Quando a gente fala assim, eu tenho medo de fazer algo, tenho medo de fazer uma abertura no culto, eu sou inseguro, eu tenho medo de orar, eu fico inseguro de orar por alguém. Você não está dependendo da unção, você está dependendo de você. Porque você olha para você e se vê incapaz. Mas não é você que faz, é a unção que habita em você que faz. Já teve casos com você, porque comigo já teve, de você falar algo para uma pessoa que para você não faz sentido nenhum. E aquela pessoa fala assim, é tudo que eu precisava ouvir. Isso é a unção fluir, porque o Espírito Santo sabe o que a pessoa precisa. Mas você quer fazer, tipo que tendo a rédea das coisas nas mãos. E no sobrenatural, queridos, quem manda é o Espírito Santo. No Evangelho, quem manda é o Espírito Santo. Quem conduz é o Espírito Santo. Ele é a unção. Ele é a capacitação. E ele sabe muito mais do que outra pessoa precisa do que eu sei. Eu não sou divino. Mas ele é onisciente.
Ele conhece todas as coisas. Então, se a gente aprender que se eu tenho o Espírito Santo dentro, eu tenho uma unção, você não vai se acovardar quando alguém falar assim: vai na casa de fulano fazer uma visitinha. Chama uma pessoa para almoçar na sua casa. Aí você fala assim: ah, Deus queria chamar alguém para almoçar na minha casa. Talvez você não saiba o tanto que essa pessoa está precisando. Ah, vai, chama a pessoa para tomar um sorvete, ou liga para ela, ou passa uma mensagem, fala com ela alguma coisa. Você pode salvar uma vida quando o Espírito Santo te direcionar a algo, por causa dessa unção. Então não se sinta incapaz, não vire para você mesmo e fale assim: eu não posso, eu não consigo fazer. Sempre que você sentir isso, fala: eu tenho uma unção, eu tenho uma capacitação sobrenatural, eu não vou fazer dependendo de mim, eu vou fazer dependendo do Espírito Santo. Ele é comigo, Ele me ajuda, Ele me guia, Ele me guarda, Ele quem faz. Dê a cara para bater, faça, dê um passo, se disponibilize para a unção fluir de você. Na verdade, queridos, o que uma igreja forte precisa é de pessoas ousadas. Não é uma igreja cheia. Ela enche porque tem pessoas ousadas. Quanto mais a unção fluir de você, mais pessoas vão vir para você. E aí você não deixa elas para você, você canaliza elas para Jesus e para o Espírito Santo. Porque você não é o alvo. Você é um instrumento. É Ele que é a unção. É Ele quem faz. Então toda a honra, toda a glória tem que ser para Ele. Então nós vimos que nós recebemos a unção no momento da nossa conversão. E essa unção, ela vai trabalhar em nós para nos colocar nas posições dentro da igreja, como um corpo, para funcionar. Então começa a perguntar para o Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu faça na igreja? Qual é a parte do corpo que eu posso funcionar? Porque você não quer uma igreja forte? Então você precisa ser consciente, e eu digo para você que aí dentro já tem, você já sabe, você só não tem coragem às vezes de falar no que você vai funcionar. Às vezes é um trauma, às vezes é uma timidez, às vezes é uma situação constrangedora que você passou. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo dá jeito para tudo se você colocar nas mãos dele. Porque ele conta com você. Ele é a unção que permanece em você e que te ensina. Se a unção é a capacitação sobrenatural, não tem como você dizer que não pode fazer nada. Ou que não sabe fazer nada, ou que não quer fazer nada. E outra coisa. Mas ele quer de nós uma disponibilidade. Ele quer de nós uma atitude. Você não cantou aqui que se as pedras se ajoelham, nós também, se curvam, nós também? É isso. É se curvar ao que Ele quer, porque servir as pessoas é o prazer de Deus. Quando você serve alguém com a unção que você tem, você está mostrando para as pessoas o coração de Deus. Você está mostrando para as pessoas o quanto Deus as ama. Você está mostrando Jesus na sua vida. E isso faz diferença de ser igreja. Não é aquela igreja que suga, é aquela igreja que serve. Igreja não é para sugar as pessoas. Igreja é para servir pessoas. Servimos a Deus servindo pessoas, não sugando pessoas. Não bitolando pessoas com regras. Trazendo pessoas para um relacionamento com o Espírito Santo, onde Ele vai mostrar para elas onde mudar, onde melhorar, onde restaurar. Você vai ser ensinado os privilégios espirituais de orar, de meditar, de ler a Bíblia, de jejuar, de seu tempo secreto, que vai fazer você vivenciar o fluir dessa unção de uma forma sobrenatural. Nós vimos ainda em 1 Pedro que para nós distribuirmos essa multiforme graça, nós temos que saber o que nós recebemos. Então nós recebemos a unção. Mas não tem como a unção, ou seja, o fruto, o Espírito Santo vir para dentro de nós, deixando o fruto dele do lado de fora. Então,
O que você vai oferecer para as pessoas nessa multiforme graça de Deus? Você vai oferecer para elas o que está dentro de você. Você tem amor para dar. Você tem alegria para dar às pessoas. Você tem paz para dar às pessoas. Você tem uma longanimidade, uma paciência para dar às pessoas. Você tem bondade. Você tem domínio próprio. Aí você fala assim, mas isso está tão... Eu vejo isso tão pequeno dentro de mim. Eu explodo à toa e parece que eu não tenho domínio próprio. Você tem. A questão é que está faltando você relacionar mais. O que é relacionar? É conversar com o Espírito Santo. É dialogar. É deixar ele falar com você. É você interagir com ele. Para que o fruto dele seja desenvolvido na sua vida. É assim que as coisas funcionam. Não é você pedir mais amor. É você relacionar para o amor fluir de você porque ele já está aqui dentro. Não é você pedir, me dá paciência, Senhor. Tem alguns lugares que você escuta e diz, cuidado. Se você pedir paciência, pode esperar que vai vir um negócio difícil para você passar pela prova da paciência. Gente, você tem paciência dentro de você. Você tem longanimidade. O que você precisa é relacionar com o Espírito Santo para que as pessoas possam ver isso na sua vida. Mas não estou conseguindo. Não está conseguindo porque está querendo fazer o bolo sem colocar ovo, sem colocar fermento. O que eu quero dizer com isso? Não está conseguindo porque está relacionando pouco. Não está tendo momentos de oração, não está tendo momentos de adoração, não está orando no que precisa, às vezes não pega a Bíblia para ler. Então, quem é prejudicado somos nós com isso. Porque cada vez que você se coloca diante da palavra, a palavra vai te transformando e vai trazendo à tona aquilo que está dentro de você. Então, se você tiver uma vida de privilégios espirituais contínua na sua vida, e o Jota que deu a abertura aqui, ele é um exemplo para mim nisso, sabe? Porque desde que ele converteu, ele fala assim, Jane, todo dia eu tiro para ler a Bíblia e para orar. Todo dia. E todo dia tem que fazer isso, querido. Você não toma café todo dia? Você não almoça todo dia? Para de comer para ver o que vai acontecer. Morre. Para de ler Bíblia, de orar. Ocupa o seu tempo com tudo menos com as coisas de Deus. Você não vai ser forte, você vai ser fraco. E quando você menos esperar, você já está desanimado. As suas conversas já não são mais incluindo Jesus nelas. Você conversa de tudo com alguém, menos de Jesus. E o que está no nosso coração, a nossa boca fala. Então, é um sinal de que você não está tendo uma vida de privilégios espirituais em dia. Então, toma cuidado com isso, porque você tem o fruto do Espírito dentro. Você pode amar mais, você pode desfrutar de mais alegria, você pode desfrutar de mais paz, de mansidão, de bondade. E aí as pessoas vão ver Jesus na sua vida, porque o fruto é o caráter de Jesus em nós. É o caráter dele em nós. Quer desenvolver o caráter de Cristo? Relaciona com o Espírito Santo, que ele vai desenvolver isso em você. Mas aí você fala assim, na conversão eu recebi o Espírito Santo e o fruto dele veio para dentro. Sim, então você tem o caráter de Cristo. Só que já reparou que muitas vezes é a sua personalidade que flui mais do que o caráter? É o que eu acabei de dizer. Às vezes você não tem mansidão. Então, a sua personalidade está sobrepondo algo que é espiritual. Então, recua. Pede ajuda à unção que ela te ensina todas as coisas. E quando você menos esperar, você já está agindo de forma diferente. Porque é a capacitação sobrenatural para você que não é manso se tornar manso tranquilamente, sem esforço algum, apenas por depender do Espírito Santo e da unção. Você muda sem perceber, queridos. Você muda e passa a agir de uma forma diferente sem nem perceber. Mas aí, além
além do fruto do Espírito, nós vimos que tem os dons do Espírito Santo. E aqui é onde a gente vê em muitos lugares a pessoa assim, busca o dom de cura. Aí a pessoa ora só pelo dom de cura. Busca o dom de poder, busca o dom da fé, busca o dom, geralmente é o dom de profecia, né? Busca o dom de profecia. Aí você vê pessoas orando e buscando aquilo. Só que o dom, assim como o fruto, é do Espírito Santo. Ele não é seu. Ele não é para você se sentir o profeta. Aquela pessoa ora e cura. Não, queridos. Os dons do Espírito, os dons já têm nome, já têm dono, são do Espírito Santo. Então, sabe o que você vai ser nisso tudo? Um canal para demonstrar a multiforme graça de Deus na vida das pessoas. Paulo diz, não seja ignorante com relação aos dons. Quer dizer que você precisa estudar, você precisa aprender na Bíblia sobre os dons espirituais, para você não ser ignorante quanto a eles e ao funcionamento deles. Mas os dons, se você for ler na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, vai falar que os dons são do Espírito Santo e eles se manifestam para um fim proveitoso. Sabe quando que um dom vai fluir? Quando tiver alguém precisando dele. E você e eu, que temos a unção, que temos o Espírito Santo dentro, a unção dos dons espirituais também estão em nós. Aí você fala assim, mas tem pessoa que flui mais num dom do que no outro, porque ela acredita mais em um do que o outro. Ela está aberta mais para um do que para outro. Mas sabe o que significa ser um fim proveitoso? Quer dizer que se você entender que você tem a unção, se você entender que você tem o poder de Deus em você, se você se relaciona com o Espírito Santo, se você busca uma vida de relacionar com Ele, no momento em que chegar alguém, vamos dizer aqui dentro, que precisar de uma palavra de conhecimento, ele vai usar você e não vai me usar, porque eu não estou aberta para isso. Por quê? Porque o fim proveitoso é que aquela pessoa que entrou aqui precisa de uma palavra de conhecimento. Então você vê que lá tem 9 dons. Tem a palavra da sabedoria, que é um fragmento de toda a sabedoria de Deus que ele resolve compartilhar com o Damasceno para entregar para mim. Mas se o Damasceno não estiver aberto e crer que existe a manifestação dos dons e se disponibilizar para isso, ele se fechar, ele não vai me entregar algo que eu preciso desesperadamente de ouvir com relação ao meu futuro. Aí o Toninho está aberto e o Espírito Santo vai dar uma palavra de conhecimento para ele. Vai falar para outra pessoa que chegou aqui sobre algo do passado ou do presente dela. Se o Toninho fechar o coração, se ele não acreditar, ou se ele vier só para receber e não vier para servir pessoas, não vai acontecer. Então, uma igreja forte, ela precisa estar aberta para ser moldada no caráter de Cristo, de uma forma que isso vai fluir, e também ser um instrumento para que os dons espirituais possam fluir, de acordo com a necessidade de quem estiver precisando. Mas não é só dentro da igreja, isso é lá fora também. Então busque os dons espirituais, como Paulo fala. Não seja ignorante quanto a eles. Relacione com o Espírito Santo, se coloque na posição de um instrumento e se posicione como um vaso cheio para você poder estar atento ao que ele direcionar você a fazer. Porque isso é ser uma igreja forte. Igreja forte, queridos, não é só a igreja que tem palavra, porque tudo isso aqui está dentro da palavra, então tudo conta. Mas a multiforme graça de Deus, para ela ser distribuída através da igreja, a igreja tem que ter para distribuir. E ela tem para distribuir. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente retém as coisas, porque a gente quer o holofote para nós, e o holofote não é nosso. O jogo de luz está todo em Jesus e no Espírito Santo. Então comece, ou melhor, eu creio que você já faz, desenvolva mais a sua intimidade com o Senhor.
Dependa do Espírito Santo. Queira levar essa multiforme graça de Deus como uma bandeja para as pessoas. Porque você está mostrando para elas o coração de Deus. Você está resolvendo uma questão para elas. Não se sinta incapaz porque não é você que faz. Não se sinta inútil porque você está negando a cruz de Cristo. Não se envergonhe porque Jesus teve que ficar nu para poder morrer naquela cruz. E ele passou uma vergonha tremenda. Ele já foi envergonhado. Fuja desse tipo de pensamento. Porque você precisa contribuir para uma igreja forte. Olha, outra coisa que nós vimos. O Espírito Santo é a unção. Ele é o poder que veio habitar na conversão. Mas já leu em Atos 1:8 que diz assim. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse texto de Atos 1:8, os discípulos perguntaram para Jesus assim, quando Israel vai dominar? Quando que o reino será estabelecido? Eles estavam pensando em coisas corriqueiras do dia a dia, envolvido com situações do dia a dia, em questão de dominar. E Jesus fala com eles assim, olha, não preocupe com essas coisas. Entenda que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas. Então você tem o Espírito Santo. Agora, existe uma outra manifestação do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que você também não pode ignorar. E isso vem com uma evidência de falar em línguas. Então, como que eu recebo a unção? No momento da conversão. Como que eu recebo o fruto do Espírito? No momento da conversão. Como que eu recebo os dons do Espírito? Também no momento da conversão. Como que eu falo em línguas? Como um revestimento? Pode ser no momento da conversão, se você foi ensinado a isso, ou pode ser depois da sua conversão. E vem essa evidência de falar em línguas. Que muitas pessoas às vezes batalham, buscam, e depois não sabem o que faz. Eu vou batizar no Espírito Santo. Beleza, e agora? O que você faz com isso? Disse para vocês na semana passada que todas as vezes que você fala em línguas, você tem que ter certeza, é uma certeza que o Espírito Santo está em você. Isso aí é óbvio, né? Você não falaria um trem tão embolado na sua cabeça. Embora o que a gente sabe que é possível, né? Mas você sente quando é o Espírito Santo. Mas é para te edificar. E o que é edificar? Quando você passa a orar, hora após hora, usando essa linguagem sobrenatural todos os dias, um pouco aqui, um pouco ali, você vai viajar de carro, o seu tempo, essa edificação vai construindo você por dentro. Ela vai te instruindo, ela vai trazendo revelação da palavra, ela vai te fortalecendo, ela vai abrindo os seus olhos de uma forma sobrenatural. Então, não ignore o batismo do Espírito Santo com evidência em falar em línguas, porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Mas eu nunca aprendi assim, eu já vi falar que quem fala é do diabo, se não tiver intérprete, que isso não é coisa de Deus, ou que era só para aquele tempo. Eu também entendi assim. Mas o benefício que essa linguagem sobrenatural traz para nós é inúmero. E a gente não pode ignorar as ferramentas que Deus deu para nós, principalmente porque edifica a nossa vida espiritual. Aí, como que eu faço para receber o batismo do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Você tem que desejar e crer. E se o Espírito Santo está aí, como a gente sabe que está, você, quando começa a buscar e abre o entendimento, você vai ouvir algo aqui dentro embolado. Só que às vezes você tem medo de falar porque você ouviu alguém falar e fala assim, eu estou copiando fulano. Não, abre sua boca e fala, é pela fé. Os discípulos, quando eles experimentaram isso pela primeira vez, causou um escândalo no lugar. Eles achavam que eles estavam embriagados, quem olhava de fora.
Mas você acha que Deus daria algo para aquela igreja, para aquelas 120 pessoas mais ou menos que estavam ali, e negaria isso para o restante da igreja? Se é algo que traz uma edificação pessoal? Claro que não. Então, quer que o fruto desenvolva melhor? Quer fluir nos dons espirituais? Quer ser mais fortalecido? Ore em línguas. Não ignore isso. Porque Paulo falou lá, não sejais ignorantes. Então não coloca essa verdade numa gaveta. Tira ela para você e busque e declare, eu vou falar em línguas, eu recebo o batismo, eu creio que é para mim. Você vai me contar a história, se daqui a pouquinho você já não está aí falando em línguas o tempo inteiro. Sabe por quê, queridos? A gente não pode desprezar aquilo que Deus deu para nós. E nem ignorar, e muito menos não deixar fluir em nós e a partir de nós. Porque Jesus morreu por isso. Quando ele disse que nós seríamos testemunhas dele, o que uma testemunha faz? A testemunha, ela presencia um fato. Não é assim? Eu não falei com vocês agora que a unção é que faz as coisas? Eu, então, como que eu vou ser testemunha de Jesus Cristo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Eu só sou testemunha porque Jesus quer continuar fazendo aquilo que ele começou a fazer e ensinar. Porque se ele parar de fazer, não tem testemunha. Só que ele precisa da minha mão, ele precisa da minha boca, ele precisa das minhas pernas, ele precisa da minha disponibilidade em deixar ele fazer para que eu seja testemunha dele. Consegue entender o que é ser testemunha? Ele está dizendo assim, olha, não preocupa com o reino de Israel agora. Vocês vão receber o Espírito Santo, vai receber poder. Para eu agir através de vocês, que vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão continuar vendo o que vocês viram nos 3 anos e meio de ministério. Só que como agora o batismo do Espírito Santo é para nós como igreja, a gente continua recebemos o poder e continuamos sendo testemunhas de Jesus. Mas eu pergunto, você tem testemunhado o quê? Porque Jesus, no ditado popular, está doidinho para continuar agindo. O Espírito Santo está ali gritando para poder continuar a obra dele. E sabe quem está retendo isso? É a igreja, queridos, porque a multiforme graça dele está liberada. Nós estamos sob a graça, debaixo da graça de Deus. E tem várias formas dela. E tem vários problemas nas pessoas. E tem várias circunstâncias na vida das pessoas que eu e você temos para oferecer. Mas se a gente se acomodar no nosso mundinho, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, nas nossas preocupações, tudo isso tem que ser feito. Só não pode ser uma distração para você não ter intimidade com o Senhor. Só não pode te atrapalhar. Porque você, antes de ser patrão, você é um filho de Deus. Antes de você ser um empregado, você é um filho de Deus. Antes de você ser qualquer coisa, você está no reino. E é para colocar o reino em primeiro lugar, né? Tem um versículo que fala isso, né? Mas a gente às vezes lembra disso. Então você está trabalhando, não se esqueça, você está com a unção. Você está com o poder dentro de você. E Jesus quer que você seja testemunha dele fazendo. Então quando você faz, você está tendo o privilégio de ser testemunha de Jesus vivo. Nós celebramos um Cristo vivo, queridos. Um Cristo vivo, que ainda opera, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva. Seja testemunha disso. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, perto, muito perto, mais ou menos longe. Todos os lugares. Porque isso quer ser igreja forte. Isso é quer ser uma igreja que distribui a multiforme graça de Deus. Então, nós precisamos que o fruto seja desenvolvido.
relacione com o Espírito Santo. Nós precisamos que os dons fluem de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Você recebe o batismo crendo e recebendo. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você vai para o monte, é quando você crê e você deseja de todo o seu coração. Ele não nega isso para você. Tira o medo, tira a insegurança, porque o que Deus quer para um, Ele quer para todos. Se Ele deu para mim, Ele dá para você. E olha que eu era cabeçuda nesse negócio, tá? De uma igreja tradicional que não acreditava em nada disso. E eu até ensinava que isso não era coisa de Deus. Né? Mas graças a Deus, Deus esquece e joga no mar. Esquecimento tudo. Porque a gente faz, ensina o que você aprendeu. E se tiver errado, você leva todo mundo para o lado errado. Olha, uma última coisa que eu queria falar hoje para você como uma igreja forte. É uma igreja que depende da graça de Deus, nós já falamos. Que se você não conhecer Deus de verdade, não conseguir alcançar o coração de Deus, você vai ter medo de Deus e nunca vai aprender a depender da graça dele. Embora você esteja numa igreja que prega a graça, uma igreja que fala da graça o tempo inteiro, se você não conhecer Deus de fato, você não consegue depender da graça dele, para nada na sua vida. E quando você não depende da graça, você depende da força do seu braço, você quer resolver as coisas. E as coisas não são resolvidas na força do seu braço. Elas só são resolvidas pela graça de Deus, pelo favor que Deus dispensa na sua situação. E como, Janaína, que eu conheço Deus? A Bíblia é muito clara. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele revela Deus para nós. Ele revela o coração de Deus para nós. Jesus veio cumprir toda a vontade de Deus. E as palavras que ele não falava dele mesmo, ele falava do que ele ouvia. Então ele ouvia o Pai falando. Então, quando você quer conhecer Deus, olha para Jesus. Olha para o que Jesus fazia. Olha para o que Jesus falava. Olha para como Jesus reagia. Ele é Deus andando aqui na terra. E aí você vai entender o coração de Deus quando ele encontrava com uma pessoa doente, quando encontrava com uma pessoa impura, quando encontrava com um endemoniado, como ele aconselhava os discípulos, como ele trazia pessoas ignorantes. Irmãos, os 12 discípulos, os 12 judeus que Jesus escolheu, foram rejeitados pela cúpula religiosa. Aqueles 12 discípulos queriam ouvir de mestres lá o que Paulo ouviu de Gamaliel: vem e me segue. Todo rabino separava discípulos, meninos pequenos, para treinar. E eles olhavam aqueles que eram mais sábios, aqueles que tinham o melhor jeito, eles avaliavam aqueles adolescentes, e quando dava na idade deles do preparo, eles falavam com eles assim: vem e segue. Então um era discípulo de um rabino, outro era discípulo de outro, como Paulo foi de Gamaliel. Só que os 12 que Jesus escolheu foram 12 rejeitados. E olha o que aqueles homens, alguns iletrados, alguns incultos fizeram. Porque eles resolveram se disponibilizar para Jesus. Olha o que Pedro fez depois que Jesus morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo fez sem nem ter andado com Jesus. Mas por causa da unção, por causa do poder. Porque não olharam para si, eles olharam para Jesus e para a ordem. Vocês são minhas testemunhas, vocês vão me ver continuando fazendo. Eu continuo vivo, eu não morri. Quando Jesus disse para eles isso aqui,
Jesus tinha andado com eles 40 dias depois da sua ressurreição aqui na terra. Morreu, ressuscitou, foi ao céu, apresentou o sangue, voltou e ficou 40 dias ensinando para eles sobre o reino. E na hora da subida, eles falam: mas aí, o reino não vai ser de Israel agora? E Jesus vira e fala: vocês são minhas testemunhas, eu vou continuar operando através de vocês. Então, se você se sente incapaz, pensa nos 12 rejeitados que Jesus escolheu e veja o que eles foram capazes de fazer. Existe uma igreja forte que serve, mas a igreja forte, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo, não guiada por regras humanas, não guiada por ditames que o homem escreve para você. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja livre, que Jesus libertou. E onde que está o limite dessa igreja? Ela só vai se limitar se ela relacionar com o Espírito Santo. Porque o Espírito que guia a igreja, ele é santo. O Espírito que guia a igreja, ensina a igreja. Ele é a unção que permanece e ensina. Você sabia que você não precisa de regras para funcionar? Você não precisa de leis para funcionar. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. As leis, elas já estão impressas no seu coração. Se você aprender a ouvir o Espírito Santo, e isso como acontece? Você é uma testemunha do que Jesus faz, como nós falamos, uma testemunha das coisas externas. Mas existe um testemunho interno, uma voz lá dentro, que se você aprender a ouvir, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Porque se tem uma pessoa que precisa de algo, testemunho interno, o Espírito Santo vai falar de dentro para fora. Faz isso. Doe isso. Ame essa pessoa dessa forma. Fala com ela assim, assim, assim. Vai lá e ora por ela. Tudo aqui, de dentro para fora. Então não faça as coisas da sua cabeça. Procure relacionar com o Espírito Santo para o testemunho interno funcionar, para que você seja uma testemunha de Jesus verdadeiramente. Consegue entender a relação disso aqui? Se você tiver intimidade com o Espírito Santo e desejar ouvir a voz dele de verdade, ele vai te guiar para o fruto ser desenvolvido, para os dons fluírem através de você, para você orar em línguas o tempo que for preciso, para a unção fluir através de você, para você ter revelação do que você precisa, tudo daqui de dentro, do testemunho interno. Então você é um cristão que precisa funcionar de dentro para fora. Porque se você recebeu o Espírito Santo dentro da hora da conversão, ele está aqui. E como que ele vai falar com você? Não é daqui, é daqui. Então, peça a unção, ou peça ao Espírito Santo para te ensinar a ouvir. Se disponha, fala assim: Espírito Santo, se tiver alguém precisando de cura, fala comigo, que eu vou lá. Sabe por quê, querido? Se ele falar com você, quando ele falar com você, vai acontecer. Vai acontecer. O que você fizer sob a direção dele, ele já arquitetou tudo para acontecer de acordo com o que ele te falou. Porque ele age em você e fora de você. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Só que ele precisa de uma sensibilidade nossa. É por isso que a gente vem falando, relaciona com ele. Tira um tempo para ler, tira um tempo para meditar, para orar, mas tira um tempo principalmente para ouvir. Porque se você não ouvir, não parar para ouvir, você vai tomar atitudes suas. E aí depois você fica orando várias horas para ele consertar o que você decidiu, porque não foi direcionado por ele. Então é melhor você aprender a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que disso, queridos?
Porque Jesus te presenteou com o melhor que Ele tinha. O Pai deu Jesus para morrer por nós. Jesus deu o Espírito Santo para nós. A morte dele, a ressurreição dele e a ascensão dele precisa ser lembrada. Agora nós vamos cear. Mas a ceia, Jesus disse assim: faça tudo, faça isso em memória de mim. Mas não é para você ter a memória de Jesus pendurado naquela cruz, não. Faça isso em memória de mim, lembre da minha vida. E a vida de Jesus são 3 anos e meio aqui na terra, demonstrando a multiforme graça de Deus na vida das pessoas. A vida de Jesus fala de uma cruz onde Ele subiu, onde Ele morreu, onde Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, onde Ele levou tudo que nós merecíamos. Mas Ele ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Espírito que habita em você ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Jesus está aqui hoje. Mas Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado, o primeiro de muitos irmãos. Então eu tenho que lembrar que Ele ressuscitou e que eu morri com Ele e que eu ressuscitei com Ele. Mas Ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra ensinando os discípulos sobre o reino e foi assunto aos céus, subiu aos céus aos olhos dos discípulos. E está sentado à direita de Deus Pai. E Deus Pai vai e nos assenta junto com Jesus nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Assim como Jesus é. 1 João 4, verso 17. Assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Vou repetir. Assim como Jesus é. Como você diz então que você não é igual a Ele? O Pai te enxerga como Ele. O Pai te deu o mesmo Espírito que Ele. O Pai te deu a mesma unção que Ele. O Pai te deu o mesmo poder que Ele. O Pai te torna uma testemunha. Assim como Jesus é. Nós somos nesse mundo. Você vai cear agora. Você tem. Eu disse para você na pregação aqui. N motivos para você agradecer. Traz à memória a vida de Jesus. E declare: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se disponha, se abra para o Espírito Santo. Acorda de manhã, não vivo mais eu. Você morreu com Cristo e você ressuscitou com Ele. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você vai ver que muitas coisas vão perder importância para você e você vai passar a valorizar coisas importantes. Não vivo mais eu, mas Cristo vive